Gente querida, alegria do encontro, estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje a gente está na nossa 10ª temporada. 10ª temporada que tem como título Carências... Opa! Já estou acelerada. Não, o título do nosso programa, que já está na 10ª temporada, é Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E agora sim, o tema dessa 10ª temporada é Carências da Alma em Nossa Época. E estamos no 3º episódio, Libertação do dogmatismo. Ui, custoso, né, gente? A gente vai, estuda, tenta, mas vira e mexe, caímos na armadilha do dogmatismo. Mesmo que não seja um dogmatismo religioso ou filosófico, existem dogmas e tabus em todas as áreas da nossa vida. Muito bem, o livro que a gente está lendo juntas é o Carências da Alma, da nossa... Opa! Estou atrapalhada hoje. Carências da Alma em Nossa Época, que faz parte da coleção de textos escolhidos, editado pela nossa querida editora antroposófica. Vai lá no site, a descrição está aqui na descrição do vídeo, o link está aqui na descrição do vídeo, e você encontra muitos outros textos interessantes, sempre tomando por base a nossa lembrança de colocar o autor no lugar dele, né, gente? Autores que são de séculos passados, retrasados. A gente não pode ler como ler um gibi, como ler uma revista, ou como ler uma notícia, mesmo com gibi, mesmo revista, mesmo notícia, a gente tem que colocar um plano de imanência. Da onde que vem essa informação? Quem são os donos da bola nessa informação? No caso do nosso autor, da onde que ele é? Europa. Na Europa, da onde que ele é? Alemanha. Quais são as filiações filosóficas dele? Que gênero ele é? Homem. Como eram os homens na época que ele escrevia? Tudo isso a gente tem que colocar em jogo. Que raça que ele é? Qual era o conceito de raça na época que ele vivia? E aí, que classe social, não é, que ele pertencia? Isso pode servir também para valorizar o autor, como no caso do nosso Rudolf Steiner. Por quê? Porque ele era um cara, digamos assim, à frente da sua época. Apesar das carolas quererem que ele seja um ortodoxo, ele não era. No plano de imanência da sua época, ele era da vanguarda, ele estava com os pensadores de frente, ele estava questionando os dogmas da época. Isso é genial, não é? E ele era pobre pra caramba até um certo momento da vida dele, não é? E ele tinha uma avaliação de gênero lá no Filosofias da Liberdade, no meu canal, Nina Veiga, Ateliê de Educação, aqui no YouTube, tem uma série que eu estou fazendo que chama Filosofia da Liberdade em Memes. E lá eu mostro um dos aspectos, eu trago a obra toda, né, que é a obra base do Rudolf Steiner, e eu mostro como que era a postura dele diante do conceito de mulher. Então, ele era um feminista naquela época, 1894, que quando ele escreveu, publicou, né, porque escreveu antes, Filosofia da Liberdade. Vamos em frente.
tagarela e atrapalhada hoje. Então, a gente já sabe que é o arquivo geral 168. E aqui eu mostro para vocês, eu tenho até duas, uma que eu escaneei para as alunas, né? E outra com as minhas anotações. Eu estou trazendo para vocês, deixando o PDF, né? Professora, né, gente? Trazendo o PDF para vocês colecionarem, das minhas anotações. E nas minhas anotações vocês já podem ver como eu vou trazendo o plano de imanência do autor. Então, eu já situo ele em 1916 como em plena Primeira Guerra. Então, ele estava sofrendo o que foi uma das coisas mais impactantes da história ocidental, que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha 55 anos, ou seja, não era um garotão, né? Quando ele escreveu a Filosofia da Liberdade, ele era mais jovem. E é o terceiro Steiner. A gente já sabe, né? Os estudiosos dividem a obra do Rudolf Steiner em três. O primeiro Steiner, que é esse da Filosofia da Liberdade, o segundo Steiner, que é a obra, digamos, mais esotérica, mais próxima da teosofia, né? E o terceiro Steiner, que é esse Steiner que a gente adora, porque é o Steiner da ação no mundo. Muito bem. Então, aqui é antes também, que a gente poderia colocar no plano de imanência, ele é antes da constituição da primeira escola Waldorf. Então, é 1916, e a primeira escola Waldorf é 1919. Então, isso também é importante para nós. E eu gosto de trazer aqui também, até vou aumentar aqui o tamanho da exposição para vocês, as marcas da leitura anterior. Então, a gente está fazendo uma leitura e marcando alguns aspectos e colocando alguns aspectos como para nos livrarmos dos dogmas. Então, algumas palavras, algumas coisas nos remetem a outros conhecimentos que não é esse que ele está querendo trazer aqui, ou que a gente quer pegar dessa leitura. Então, eu trouxe umas marcas da leitura anterior. Primeiro, sem reconhecer e afirmar a diferença, ou seja, não somos todos iguais, somos todos diferentes e precisamos ser legitimados assim. Então, sem reconhecer e afirmar a diferença, não há compreensão social. Essa é a primeira marca que eu trouxe da leitura anterior. 2. O que importa é uma antropologia e uma psicologia práticas. Não adianta teoria só, mas tem que ser prático. Por quê? Porque a teoria às vezes é linda, e o dogma adora teorias. Por quê? Porque é tudo perfeito. Mas quando a gente coloca a gente dentro, na prática, no dia a dia, tudo muda. Então é preciso, a partir da imanência, do cotidiano, desenvolver uma antropologia. O que é antropologia? O conhecimento do ser humano, e uma psicologia, uma compreensão da alma humana prática. 3. Simpatias e antipatias são os maiores inimigos do verdadeiro interesse social. Ai, nossa, como é difícil a gente ultrapassar essa antipatia e essa simpatia, né, gente? A gente é tudo no gosto, não gosto. E ele está querendo que a gente ultrapasse isso, que a gente conheça a pessoa nas leis da pessoa, e não nas nossas leis. Porque a gente acha que a pessoa devia ser de um jeito, ele disse na leitura passada. E se ela não é desse jeito, a gente julga do jeito que a gente acha. Não, é a lei da pessoa, os valores da pessoa. É isso que a gente tem que levar em consideração. E aí a quarta marca diz disso. 4. É preciso aceitar o outro na diferença, tal como ele é. Isso é muito importante para nós. Muito bem. Então, vamos à leitura das páginas 17 a 21. Eu vou fazer daquele jeitinho, porque gostei, né, gente? Eu gravo antes, com mais calma, e vou escutando e trazendo as inferências. Então, a gente vai começar aqui na página 17. Vou soltar para vocês a leitura.
bem ter presente que muitas vezes, quando duas pessoas se encontram pela primeira vez em determinadas circunstâncias, uma sente logo alguma antipatia em relação à outra. Não gosta dela. E toda a sua maneira de agir com relação à mesma será impregnada por essa falta de simpatia. Em muitos casos desse tipo, uma relação kármica pode ser totalmente apagada ou tomar um rumo inteiramente errôneo, só podendo retornar na próxima encarnação, quando as duas individualidades voltarem a encontrar-se. Simpatias e antipatias são os maiores inimigos do verdadeiro interesse social. Muitas vezes, isso escapa à nossa atenção. Quem conhece a importância da autêntica compreensão social para a evolução futura da humanidade, observa às vezes, com o coração apertado, o efeito produzido na escola por professores que, por preconceito, acham um aluno simpático ou não em comparação com o outro. Isso é muitas vezes terrível, pois deve-se aceitar cada um tal qual é, procurando desenvolver da melhor maneira possível sua personalidade. Então, ele já está aqui. Essa atitude se transmite às instituições. Ele já está aqui, né? Preparando os conceitos da pedagogia Waldorf. E um dos principais conceitos da pedagogia é esse. Cada aluno é único. Então, cada modo de educar tem que ser único também. Vamos em frente. As instituições atuais e nossas leis sociais, massacrando a miúde a personalidade do professor, não permitem que se leve em conta a individualidade humana. Nessa situação, o real interesse pela ciência espiritual deve atuar de forma a incluir, entre os objetivos do interesse geral, uma psicologia e uma antropologia práticas. É isso que é necessário para a compreensão social, a fim de que essa constitua, de certa forma, o polo capaz de contrabalancear as dificuldades que se opõem a um conhecimento mútuo. Tudo isso deve acontecer para que a humanidade possa chegar ao 5º período pós-atlântico, ao pleno desenvolvimento da alma da consciência. Os seres humanos devem... Então, eu falei assim, os seres humanos. Eu estou marcando isso, porque você pode ver ali na página, eu risco toda vez que ele fala homens. Por quê? Porque na época que ele escreveu, homens ainda era o coletivo de seres humanos. E a gente sabe que não, né? Hoje, quando a gente lê e quando a gente escreve, mesmo quando a gente fala, a gente não deve usar homem como coletivo de humano, porque a gente está fortalecendo uma marca de gênero, de um gênero valer mais do que outro. Então, a gente está trabalhando também nessas pequenas entrelinhas da leitura. Sigamos. Ele disse, os seres humanos devem inteirar-se dessas coisas. Segue. Inteirar-se dessas coisas por meio de provas. As forças adversas como que lhes barram o caminho. Os sentimentos de simpatia e antipatia hão realmente de propagar-se, e a alma da consciência só nascerá de forma correta mediante a luta consciente contra tais sentimentos superficiais. Quero marcar aqui que ele vai começar a falar das emoções nacionalistas. Olha que importante, isso é antes da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial ainda, antes do nazismo, e ele está trazendo forças que hoje, nós, no contemporâneo, ainda estamos soterrados. Nós ainda temos de lutar com essas forças. Então,
Então, que é importante essa leitura para nos apoiar nessa batalha cotidiana que a gente tem de travar contra essas forças que nos assolam, que nos subjetivam. Seguimos a leitura. Outro obstáculo à compreensão social entre os seres humanos será constituído, em escala crescente, pelos sentimentos e emoções nacionalistas, que se tornaram excessivos, tal como se manifestaram primeiramente no século XIX. Atuando também de forma significativa contra a compreensão social e o autêntico interesse do ser humano pelo ser humano. Os sentimentos nacionalistas de simpatia e antipatia, tal como se manifestam hoje, constituem uma terrível prova para a humanidade, pois só poderá haver salvação quando eles forem superados. Se essas emoções de simpatia e antipatia provocadas por sentimentos nacionalistas continuassem predominando, como ocorreu no passado, a humanidade ficaria sonhando enquanto deveria desenvolver a alma da consciência. É que os sentimentos nacionalistas seguem o caminho oposto, pois tendem a impedir que o ser humano se torne independente, transformando-o numa réplica ou cópia daquela característica de grupo que é a nacionalidade. Isso eu acho de uma importância, gente, que eu vou até repetir o que ele escreveu aqui no final desse parágrafo da página 18. Diz ele, os sentimentos nacionalistas seguem o caminho oposto. Oposto ao quê? Oposto à alma da consciência. Pois tendem a impedir que o ser humano se torne independente, transformando-o numa réplica ou cópia daquela característica de grupo que é a nacionalidade. Até mesmo no cotidiano, gente, quando a gente julga, o italiano é assim, o português é assado, o alemão é... A gente também, eu mesmo fiz isso hoje, né? Eu caracterizei o nosso autor como alemão. A gente está tão subjetivado a fazer assim, tão acostumado a fazer assim, que a gente não pensa. Mas o que é importante? A gente leva em conta a geografia, a nacionalidade, mas procura ultrapassá-la. Ou seja, o fato de eu ser brasileira me constitui, mas eu não sou só isso. Isso é uma força da minha linha de subjetivação. E é isso que ele está querendo trazer aqui, que a gente conheça as pessoas para além e para quem das suas marcas identitárias, geográficas, históricas. É o que a gente está fazendo, colocar cada um na linguagem aqui que a gente está usando no seu plano de imanência. Opa! Da onde que vem aquela pessoa? Esse é um americano, né? Nem se fala mais americano, se fala estadunidense. Esse é o estadunidense, ele é assim, sabe? E a gente deixa de ver a pessoa para ver uma marca identitária. A gente leva em consideração, para conhecer o outro, a sua nacionalidade, mas não só. Isso não deve ser algo que nos impeça de ver o fenômeno humano à nossa frente. Isso, de ver o fenômeno humano à nossa frente, para quem é além das marcas identitárias, isso é o que leva, nas palavras do nosso autor, à compreensão humana. Eis o primeiro ponto que devemos considerar ao desejarmos colocar em prática a afirmação originalmente abstrata de que neste período pós-atlântico deve caber um desenvolvimento à alma da consciência. Para que a alma da consciência possa realmente desabrochar, outro fator deve ocorrer durante o quinto período pós-atlântico. Nos seres humanos, à medida que eles se tornarem mais individualistas, deverá surgir uma verdadeira atrofia da vida religiosa se essa não se adaptar ao quinto período. E sim, conservar a...
Aqui a gente vai pegar, digamos assim, num calcanhar de Aquiles. Ele diz que é necessário a atrofia da vida religiosa. Da vida religiosa tal qual a conhecemos até então. Essa que a gente conhece, que é uma alma religiosa de grupo. E que ele até, em outro livro, ele fala assim, cada ser humano deverá ter a sua religião. Olha que pensamento mais libertário, né? E ele vai explicar por quê agora, nesse parágrafo, que como vocês estão vendo aí, todo marcado, todinho pintado, porque é muito importante para a constituição de um pensamento que ultrapasse aquilo que nos apequena. Forma adequada ao quarto período. Como no quarto período pós-atlântico, as pessoas ainda possuem mais disposição para uma mentalidade grupal, tinha de surgir aí religiões de grupos. Foi à força que elementos comuns foram espalhados entre grupos humanos sob a forma de dogmas, princípios e conceitos religiosos. Contudo, como o impulso em direção ao individualismo deverá intensificar-se cada vez mais sob a influência da alma da consciência, a mensagem das religiões grupais não mais atingirá os corações e as individualidades das almas isoladas. As pessoas simplesmente deixarão de compreender as manifestações do espírito grupal. No quarto período pós-atlântico, ainda era possível ensinar às pessoas aspectos grupais do impulso do Cristo. No quinto, o Cristo já penetra realmente nas almas individuais. E já o temos dentro de nós, consciente ou inconscientemente. Contudo, é preciso primeiro compreendê-lo novamente. Isso não acontece mediante a imposição de dogmas rígidos, mas pelo esforço de tornar compreensível o Cristo e de desenvolver por todos os meios o conhecimento religioso. Aqui eu vou fazer uma pausa. A gente já conversou disso aqui no canal, mas é sempre importante reprisar, principalmente nessa época, onde existem cristianismos de sobra por aí, cristianismos nacionalistas, ultra-ortodoxos, conservadores, reacionários. O que ele está trazendo aqui como nome Cristo? Ele está trazendo uma força. E que força é essa? Essa força do entre, essa força de estar, de estar entre as formas, de não ser dogmático, essa força de conhecer, essa força. Até tem um verso que eu acho que traduz muito bem essa força que ele está trazendo do Cristo. Diz assim, no respirar, duas forças há de se encontrar. Inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Quão belo é o feito da vida, uma mescla. Agradece a vida quando ela te aperta e agradece de novo quando te liberta. Esse lugar da mescla, do entre, do movimento da alma, que é o lugar do Cristo para Rudolf Steiner. Mas muitas pessoas pegam isso como um dogma, como se fosse o Cristo, digamos assim, da história bíblica. Mas o Cristo, ele trabalhou como uma força. Era sempre entre. Ele não julgava as pessoas pela sua identidade, não é mesmo? Ele conhecia cada pessoa. Para isso, uma prostituta ou um fiscal, cobrador de impostos, valiam pelo que eles eram, e não por suas identidades. Ele estava sempre nos entres, sempre no interesse.
S. Nós já conversamos disso aqui, mas vale a pena sempre reforçar. Sigamos. É por isso que a tolerância em matéria de vida religiosa deve prevalecer neste 5º período pós-atlântico. Enquanto no 4º período se recorria a dogmas e princípios rígidos para atuar em prol da religião, a situação terá de mudar totalmente no 5º período. Aqui se trata de algo diverso. Trata-se da libertação quanto a qualquer dogmatismo, já que os seres humanos se tornarão cada vez mais individuais. É na base de vivências pessoais que se deve falar com outra pessoa para desenvolver-lhe a vida religiosa própria, individual e livre. As religiões e confissões baseadas em dogmas acabarão no 5º período pós-atlântico com a verdadeira vida religiosa. Convém esclarecer as pessoas sobre o fato de haver ocorrido, desde os primeiros séculos do cristianismo, uma transformação daquilo que é apropriado aos seres humanos. Existem outras religiões. É preciso que sua essência seja compreendida. É preciso despertar uma compreensão do Cristo sobre muitos aspectos. Desta forma se estará apresentando à alma algo que possa aprofundá-la, embora não se procure plasmá-la. Ao contrário, deixar reinar a liberdade do pensamento, principalmente no campo religioso. Assim como a compreensão social é necessária no primeiro campo que caracterizei, a tolerância é imprescindível no campo da religião para se conseguir o desenvolvimento da alma da consciência durante o 5º período pós-atlântico. Temos, pois, a compreensão social no convívio humano e a liberdade de pensamento na área da religião, da vida religiosa. Vale muito a pena repetir. Temos, pois, a compreensão social no convívio humano e a liberdade de pensamento na área da religião, da vida religiosa. Até mesmo os adeptos de uma religião grupal muitas vezes se sentem submetidos e incompreendidos e com a sua liberdade restringida por pertencer a determinada religião. E é isso que ele está solicitando para nós, seres do contemporâneo, que colocamos a nossa alma da consciência, para que a gente ultrapasse esse modo de agenciamento social e permita a liberdade de pensamento, em especial na área da religião, da vida religiosa. Olha a tempestade que está vindo aí. Sigamos então a leitura. Considerar cada vez mais a necessidade de compreendermos a vida religiosa e de nos entendermos com o nosso próximo, mesmo se cada um tiver sua vida religiosa individual. Esta é uma condição para a 5ª época, e a humanidade deve conquistá-la conscientemente. É na época da alma da consciência que as forças arimânicas investem contra esta liberdade do pensamento. Então, aqui, quanto mais a gente avança na época da alma da consciência, mais as forças adversas, que ele chama aqui de arimânicas, que estão imperando hoje, que a gente olha para todo lado, a gente vê essas forças conservadoras, reacionárias, opressoras, querendo imperar. Por quê? Porque cada vez mais que o ser humano vai se aproximando dos seus conceitos de alma da consciência, mais essas forças se tornam agressivas para impedir isso.
É uma, é, é uma dialética, digamos. Em todo lugar, vemos as confissões oporem-se à propagação dessa liberdade, elemento fundamental da ciência espiritual. Vemos multiplicarem-se as calúnias a respeito desta, por ela pretender defrontar-se com o nascimento da alma da consciência numa atitude de plena compreensão, opondo-se a uma vida religiosa baseada na alma do intelecto ou do sentimento, tal como convinha no quarto período pós-atlântico. As formas do cristianismo tiveram ainda sua origem nos anseios da civilização greco-romana, no quarto período. Como formas eclesiásticas, tornaram-se impróprias aos dias de hoje, vindo a ser cada vez mais incapazes de permitir o desabrochar daquela liberdade de pensamento que há de vir. Ao mesmo tempo em que a vida moderna gerou o primeiro germe do anseio pela liberdade de pensamento, vemos a força diversa atuar nas diversas religiões sob a forma de jesuitismo. Nós vamos, na próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais, ampliar o conceito de jesuitismo. Mas eu queria deixar uma marca aqui, que é o jesuitismo acadêmico, que é o que nós, das nossas pós-graduações, tentamos ultrapassar, que é o princípio de uma autoridade maior a qual a gente tem que se submeter. Caracterizemos mais detalhadamente tudo o que este conceito abrange. O jesuitismo foi criado para resistir com toda a violência à liberdade de pensamento, anseio vital do quinto período pós-atlântico. Será cada vez mais necessário extirpar em todos os domínios esse jesuitismo oposto à liberdade de pensamento. Ora, esta deveria irradiar da vida religiosa e desenvolver-se em todos os campos. Mas, como deve ser adquirida de maneira independente, a humanidade se vê, de certa forma, colocada diante de uma prova, de onde lhe surgem as maiores dificuldades. Estas serão tanto maiores quanto mais preemente for a necessidade de a humanidade alcançar, no quinto período pós-atlântico, a lucidez da consciência. Embora a princípio sentindo este processo como algo incômodo e por isso alienando-se em muitos sentidos. Assistimos, portanto, à luta violenta entre o germinar da liberdade de pensamento e o autoritarismo, cuja ação se faz sentir desde épocas remotas até a nossa própria. Existe também a tendência à ilusão sobre o autoritarismo. A fé na autoridade cresceu e intensificou-se imensamente em nossa época, dando origem a certa incapacidade de julgar. Muito bem. Então, chegamos a essa incapacidade de julgar. E interessante como os dispositivos contemporâneos aprimoraram essas forças adversas que nos impedem a liberdade de pensamento. Porque a liberdade de pensamento não é uma coisa solta no mundo. A liberdade de pensamento, ela inicia com a nossa capacidade, a nossa percepção do mundo, de perceber as forças que constituem as aparências. Então, a liberdade de pensamento não é algo solto, como a gente pensava na contracultura, né? Sou livre, vou fazer o que quiser. Não, é fazer aquilo que o tempo presente nos pede, a pensar, a agir, a sentir. E os dispositivos, a gente pode ver, as próprias redes sociais, as informações atravessadas, as fake news, são dispositivos que nos impedem a capacidade de julgar. A gente não sabe mais o que é verdade, o que não é.
por isso que é importante nós desenvolvermos a percepção e a capacidade de pensar no que implica determinadas forças. Muito bem. Então, eu deixei aqui para vocês as páginas que a gente lê hoje. A referência, claro, é os textos escolhidos, Carências da Alma em Nossa Época, Como Superá-las, da editora Antroposófica. A edição que vocês estão lendo é de 2013. Deixa eu ver se essa aqui é de 2013 mesmo, que tem 2 livrinhos. Deixa eu ver. Isso, que a gente está lendo é de 2013. E todo esse material está lá no nosso site, ativismodelicado.arte.br. Gente, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Olha lá vem a tempestade.